Amém, irmãos. Glória a Deus. É, Bom, já cumprimentei a todos e vamos lá, né? A gente tem mudado a nossa. Desde que a gente saiu do livro de Romanos, a gente passou para esse panorama, né, da história da igreja. Eu tenho sentido que a gente, assim, a gente tem misturado um pouco, né, da didática nossa com informação, e isso eu creio que tem, às vezes, um pouco confundido. Hoje eu queria corrigir isso, né, com a ajuda de vocês aí, com a participação de vocês também, mas eu creio que a gente precisa entrar mais no aspecto prático do que serve isso para nós, né? Devocional, como tem sido o nosso estudo. Nós temos lições, né? A gente tira lições disso tudo, do que informar. Depois eu vou no final não, eu não separei aqui, mas eu vou passar para a Marta logo em seguida, depois que a gente terminar uma série de vídeos, né, onde eu tirei muita informação disso que a gente passa para vocês assistirem. Eu acho que é mais produtivo, né, que a gente pegue os detalhes lá, porque se a gente ficar aqui repetindo, o pessoal tem vídeos excelentes com ilustração, tudo vai ser muito mais produtivo para vocês do que a gente ficar ali, né, indo em todas as informações e talvez o nosso tempo não renda bem. A gente fica muitas semanas aqui nesse estudo, né? E eu acho que o nosso objetivo não é esse, é a parte prática, né? Nós vamos tirar as lições disso tudo aqui, né? E depois vocês, quem quiser se aprofundar mais, né, em fatos históricos, a gente vai indicar esses estudos, esses vídeos são muito bons, tá bom? Então eu vou usar aqui uma introduçãozinha, deixa eu achar aqui, vamos lá, é, tá aqui, ó. Eu vou usar essa interface aqui, apenas com alguns títulos para a gente só refazer o nosso objetivo, tá bom? O que que nós estamos fazendo com a ideia de nós entrarmos nesses conhecimentos aqui, né? Então eu preparei aqui essa ilustração e alguns slides aqui para a gente pensar o seguinte: o que que é importante a gente ver com a história da igreja, né? Além do fato curioso, é claro que é muito interessante, né? Quem gosta de história, quem gosta de curiosidade, tem muita coisa legal realmente. Mas não seria o nosso foco, né? Mais uma vez, né? O nosso foco é fazermos uma meditação que nos leve a um crescimento espiritual, né? E a um entendimento melhor do plano de Deus, de como Deus funciona, né? E os estudos, então, históricos, a gente vai deixar para cada um mais uma vez, né, enfatizando isso. Então, qual que é a minha pergunta? Essa daqui. Contexto histórico da Bíblia, né? Deus preparou o caminho? Essa é a minha pergunta. Amém? Nós vamos responder, nós estamos entendendo isso. Se Deus realmente preparou o caminho. Então, a primeira pergunta é essa. Deus preparou o caminho? Eu acho que a gente já conseguiu entender, né, que Deus realmente nos preparou um caminho, né, não só durante o tempo, né, durante os períodos do tempo, como o ambiente, né, tudo. Então nós vamos entender, ou estamos começando a entender que Deus tinha tudo no seu controle, e ele preparou o caminho para Jesus. Amém? Então, vamos lá. A segunda questão o que a história do cristianismo ensina. Amém? Então eu entendi que Deus preparou um caminho, e o que que isso então me ensina? São perguntas que eu quero eu responder para a minha vida, e eu quero que cada um de nós responda para a vida de cada um, né? O que o cristianismo me ensina? O que que a história do cristianismo me ensina? Nós aprendemos alguma coisa, né? Nós vamos tirar essas lições e vamos aprender alguma coisa. E finalmente, o mais importante para mim é o seguinte: terceiro ponto. O que saber dessa história muda a minha vida, ou muda minha atitude na vida. Amém? Porque eu entendi alguma coisa, eu tenho conhecimento que eu não tinha. Então agora, o que que eu faço disso tudo?
né? Então isso precisa gerar em nós uma mudança na nossa vida. Amém? Eu minimizei aqui, deixa eu aumentar vocês aqui para eu enxergar vocês. Amém? Então, o que que esse conhecimento muda a minha vida? Amém? Porque de conhecer, nós poderíamos dar aqui um monte de informação, ficarmos bem cultos, né? Nos tornarmos até historiadores aí, quem sabe? Historiadores amadores. Mas isso mudaria, esse fato muda a minha atitude na vida. Então, nós vamos olhar com esse foco, né? Eu peço que você pense hoje, quando a gente estiver olhando aquilo que nós vamos estudar, que nós vamos ver da história, você olha com esse foco, né? O que que isso tem a ver com a minha vida de hoje e o que que isso muda a minha vida. Amém? Por fim, eu quero considerar, e se eu tiver errado, se eu tiver errado, vocês me corrijam. Alguém me chamou ou não? Eu estou sem a tela de vocês no momento. Se alguém me chamar aí, dá um grito, tá? Que eu tô aqui num PowerPoint aqui que eu fiz, então eu não estou vendo vocês, tá? Então vai lá. Uma última consideração, eu pus aqui fatos a considerar. Na verdade é só um fato, né? Mas eu pus no plural aqui que eu ia acrescentar esse slide, mas também eu resolvi parar por aqui por enquanto. Fatos a considerar. Deus preparou a ocasião da vinda de Jesus, mostrando onipotência, onisciência e onipresença. Tá bom? Eu vou fazer então uma pausa aqui. Deixa eu pôr aqui ver a carinha de vocês aqui. Vamos lá. Eu vou fazer uma pausa aqui para que vocês me digam o seguinte: uma observância sobre isso tudo. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Amém? Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida sobre esses nomes aí que a gente pôs, né? Eu vou falar por cima. Se você ainda tiver alguma dúvida, eu vou falar rapidamente, tá? Se você tiver alguma dúvida, você me interrompa, por favor. Tá bom? É assim, ó. Onde Deus... deixa eu voltar a tela aqui, que essa tela fica de cabeça para baixo para mim. Eita, tecnologia. Vamos lá. Cabeça para baixo não, virado ao contrário, né? A onipotência, amém? O que é a onipotência? O Senhor é todo poderoso. O que nós vimos até agora? O que eu percebi, pelo menos? Eu espero que você tenha percebido também. Deus, ele manipula a história da humanidade, ele manipula os caminhos dos homens, ele permite ou não permite situações conforme o seu poder. Está tudo nas mãos de Deus. Então ele permite que o mundo, vamos dizer, ensaie uma rebelião, e muitos até hoje, é o que nós estamos estudando, e o pecado nada mais é do que a rebelião contra Deus. Deus ele permite que o homem se rebele, né, até um certo ponto, porque ele é todo poderoso, né? Então, porque ele pode permitir que o homem faça algumas coisas para a própria educação do homem mesmo. Nós podemos aprender com os nossos erros, com a nossa intolerância, com a nossa rebeldia, ou nós podemos aprender com a rebeldia dos nossos irmãos, das pessoas que passaram já pelo mundo, da história que nós estamos estudando e vendo que as pessoas já erraram e já tiveram condenação e já sofreram por causa do seu erro. Amém? Então é isso que nós precisamos entender. Tudo está debaixo das mãos de Deus. E quando alguém humanamente sofre, perde bens, perde saúde ou até é morto por nome de Jesus, isso espiritualmente, no mundo eterno, na vida, na verdade do universo, é uma vitória, né? Paulo fala, né? O viver é ganho e o morrer é Cristo, né? Então, para ele, o morrer era a bênção, né? Era um prêmio, amém? Porque quando ele morresse,
a vida dele ia se transformar em uma vida perfeita, né? Então nós acreditamos que quando nós formos chamados por Deus, nós que somos fiéis, que não somos rebeldes, quando nós morrermos, a nossa vida vai ser tomada por Deus. Então nós vamos ter uma vida perfeita. Nós vamos receber aquilo que nós plantamos. Então é isso que nós percebemos. Deus é onipotente, Ele tem todo o poder. Deus é onisciente. Né? A segunda colocação, por que, que ele mostrou a sua onisciência? Ele mostra durante a história. Porque ele sabe de todas as coisas. Irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Você pode pensar assim, poxa, mas se Deus, né, soubesse que o homem ia pecar, por que que ele... Não, Deus sabe todas as coisas. Deus criou um homem pensante, um homem com capacidade de escolha, um homem que diz assim, eu podia não amar, mas eu escolho amar. Amém? Então Deus inaugurou o homem, permitiu que o homem conhecesse o mal, né, o fruto do conhecimento do bem e do mal. O homem conheceu o mal, o homem desfrutou do mal, mas Deus fala: aqueles que escolherem o bem, aqueles que escolherem o amor, que escolherem amar, eu vou dar a vida eterna. Então Deus ele quer pessoas que possam escolher viver eternamente, escolher a bondade no lugar da maldade. É esses que vão habitar no céu. Então Deus sabe de todas as coisas, né? Ele sabia sim que o homem ia errar, sabia, mas ele prepara o caminho para todo aquele que vem a mim, né? Jesus fala, todo aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Então Jesus tem toda a onisciência. Nós vamos ver, estamos vendo isso na história. Isso é um ensinamento, algo que nós aprendemos aqui. E onipresença, porque Deus está em todos os lugares. Deus não se ausenta de nenhum lugar, né, em nenhum momento. Então Deus ele estava no passado, ele estava nos dias ruins, né, nos dias de perseguição que nós vamos ver, ele estava nos dias de glória, nos dias de milagre, e ele está hoje na minha vida, na sua vida. Você pode ter uma percepção que a sua vida está ruim, que tem alguma coisa difícil na sua vida, mas Deus está presente, né, na sua vida. Você pode perceber, você pode achar que às vezes Deus não se atentou, ou ele não entendeu um sentimento, uma necessidade do seu coração, mas isso é um erro seu, porque Deus ele é onipresente em todo o seu sentimento, toda a sua vida, né? Não vos deixarei só, né? Jesus fala, vou preparar-vos lugar, né? Para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele ora ali em João 17, ele fala, Senhor, faz deles um conosco, como eu e ti somos um, né? E ele ora, Pai, não peço que os livre que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus intercede por nós, como ele está intercedendo nesse exato momento, para que eu e você entendamos a palavra e nos modifiquemos, né? Como o slide anterior disse, o que que isso faz, o que que isso muda na minha atitude na vida. Amém? Então, irmãos, eu queria relembrar esse motivo do que a gente está aqui, né? A gente podia estar aqui falando coisas muito bonitas, né? E históricas, e a gente tem acesso hoje a tanta informação dos sábios, né? Dos pais da igreja e tudo mais. A gente vai tocar um pouco nesse assunto. Mas o importante é que a gente veja tudo isso na perspectiva de hoje, da minha vida hoje, né? Do que eu estou usando hoje. Amém? Então, esse é o que eu sinto, né, em passar para vocês, tá bom? E eu sei que tem muita gente que gosta desses detalhes, eu também gosto. Então eu vou dar esse material para vocês irem ouvindo e aprendendo bastante. Tem muito material hoje, né, na internet de muitos detalhes da história. Você pode aprender muito por lá. Amém? Então vamos lá, irmãos. Vamos passar então algumas coisas desse sentido aí. Todos entenderam o que eu quis dizer? Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Eu vou então passando disso aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para acrescentar. Não, eu creio que é isso. Vamos ficar aqui com essa com essa com esses slides. Agora nós vamos passar então para uma parte do que eu queria resumir agora com essa ênfase nova,
Amém? Nós vamos olhar com um olhar diferente agora para aquilo que a gente está vendo, né? Então eu coloquei alguns aprendizados nossos aqui. Nós vimos que os cristãos, né, os cristãos do início, né, os primeiros cristãos, aqueles que se converteram com Jesus, né? Jesus curou algumas pessoas e essas pessoas que foram curadas, elas foram convertidas por Jesus. Amém? Elas foram, vamos dizer assim, impactadas, né? E se converteram, né? Nem todos que Jesus curou se converteu, né? Primeiro pensamento que eu queria passar para vocês aqui. Nem todos que Jesus curou se converteu. Existe uma passagem onde Jesus cura lá 10 leprosos, não é isso? E quantos voltam para agradecer? Vocês lembram? Somente um, né? Então, se converter, se mudar o caminho, se Jesus faz com que nós mudemos o caminho, significa voltar para Jesus? Qual foi o índice aí, percentualmente? Quem é bom de matemática aí? 10% só, né? Por cento. dez por Yeah, cento, 10%. exato. Olha a Maria aí arrasando. 10% do que Jesus tocou, né? Do que o ministério de Jesus tocou, 10% então voltaram para ele. Isso nos diz muito, né? Quantos então, sob a influência de Jesus, se tornaram cristãos? Então, muitos, você vê que quando Jesus, a gente estuda, lê o ministério de Jesus, a gente vê que onde ele chegava no lugar, as multidões se aglomeravam, né? E muitos ficavam ali ao redor, vendo o que ele ia falar, né? Vendo se ele, como é que ele ia curar as pessoas, mas apenas alguns se aproximavam de Jesus e eram transformados. Você lembra da mulher do fluxo de sangue, né? A Bíblia diz que ela teve que passar por uma multidão de pessoas, né? E essa multidão significa multidão, quer dizer, muita gente hoje ouve falar de Jesus. Vocês estão ouvindo falar de Jesus aqui, né? Quantos de vocês se movem em direção a Jesus? Eu não sei. Não vai ser eu que vou descobrir isso, né? É um relacionamento teu com Jesus. Então, Jesus ele fala com você através da Bíblia, através dos pregadores, através do estudo do Espírito Santo, e você se move para Deus ou não. Então, a Bíblia diz que essa mulher saiu da multidão, ela ali, uma mulher no meio de homens, né? Talvez ali sendo amassada, empurrada, mas ela teve força de vontade, ela teve atitude para ir até Jesus, e quando ela tocou as vestes de Jesus, porque ela falou: se eu tocar em Jesus, eu vou ser curada. Essa era a fé dela. Então, o ministério de Jesus transformou aquela pessoa. Mas então, todos ali no primeiro século, como é que eram os cristãos? Não era como hoje. Hoje nós temos uma categoria de cristão que não existia. Amém? Essa é a categoria do cristão nominal, né? Como diz aqui no Brasil, tem o católico não praticante, né? Não sei se vocês ouvem essa frase aí. Aqui tem um católico não praticante. O que é isso? Ele é um católico ou ele é não praticante? Não é verdade? É um cristão que não é muito próximo de Cristo. Como é que pode? Não é verdade? Ou a pessoa é ou não é. Então, nesse tempo, como havia as perseguições, já houve logo uma separação de quem é quem. É muito importante que Jesus ele vai entrar na sua vida, na minha vida, ele vai entrar para querer uma verdade. Jesus vai extrair a verdade. A verdade é que Jesus já lê o nosso coração, ele já sabe da intenção do nosso coração, mas ele quer que você tome uma atitude honesta, né? Uma atitude honesta. Quando ele chega pro jovem mancebo lá e fala assim, olha, ele fala, Jesus, eu sou o maior religioso aqui do pedaço, eu faço tudo que tem que fazer, entendeu? Não me falta nada. Eu dou o dízimo, eu ajudo a viúva, eu vou nas reuniões, nos cultos, eu faço tudo. Eu ponho o terninho, né? Só faltou ele falar isso. Na época não tinha terno, né? Mas ele era um cristão, assim, visualmente, ele era um cristão perfeito.
Aí Jesus olha para dentro do coração dele e fala: só te falta uma coisa, né? Entrega tudo que você tem, doa tudo que você tem e me segue. Ou seja, Jesus não queria que ele se tornasse um miserável, não queria os bens dele, mas Jesus olhou para dentro dele e viu que ele não era capaz de entregar tudo para Jesus, né? E então é isso que acontece com a vida nossa. Então alguém falou assim: poxa, por que que Deus, né, permite as coisas? Nós pensamos isso, todos nós, né? Por que que a história foi assim tão agressiva? Por quê? Porque Deus, no final das contas, mais cedo ou mais tarde, Deus vai nos colocar contra a parede. E nós vamos dizer sim, eu quero, e não, eu não quero. Não é verdade? Então não tem um cristianismo, irmãos, mais ou menos. Jesus, a Bíblia fala em Apocalipse que o morno, ele será vomitado. O que é o morno? É aquele que, eu quero, mas não agora, né? Senhor, eu vou, mas eu preciso casar primeiro, depois eu vou, te sigo. Então, irmãos, no começo, os cristãos sofriam, os cristãos, aqueles que falaram, não, eu estou com Cristo. Eles sofreram uma forte influência de Jesus e dos apóstolos. Eles eram cristãos influenciados basicamente por Jesus. Assim como Jesus transforma a vida dos 12 apóstolos, e os 12 apóstolos então confirmam a vocação cristã, confirmam que eles acreditam conforme Cristo, eles seguem o Cristo verdadeiro, então esses 12 começaram a influenciar o mundo a partir de Jesus. Amém? Então a gente vê o início da igreja, não existia discussão sobre o que é certo. Amém? Você quer saber o que é certo? Olha para o início da igreja. Amém? Tá uma confusão agora. Cada pastor fala uma coisa, cada padre fala uma coisa, cada, né, religião fala uma coisa. Sim, mas o que que Jesus dizia? Amém? O que que o início de tudo te fala a respeito de tudo? Então é ali que nós temos que olhar. Então o estudo, a observação do início da igreja é fundamental para a gente entender que existe um espírito de unidade. Jesus falou: eu vou mandar um espírito que vai convencer vocês do justiça, do juízo e do pecado. Então, as pessoas estavam entregues a esse espírito, de tal forma que as pessoas entendiam o que era certo e o que era errado, pelo Espírito Santo. Amém? Pois não, Marta? Para falar. O antigamente, no início, é onde a gente tem que mais ver mesmo, porque está tendo muita confusão, né? Ultimamente, tem muitas coisas, muitas religiões, muitas coisas que estão deixando pessoas confusas. Por isso que é muito bom a gente pensar nisso, em ver o princípio. O que é que Jesus falou, né? Sim. Porque depois de Jesus e os apóstolos, que veio lançar o evangelho para todo mundo, e vem vindo tantos anos, né? 2000 anos, o mesmo evangelho. Por isso que a gente tem que olhar sempre para o que Jesus falou, para a gente não se confundir, porque tem muitas coisas jogadas aí no meio, que se a gente não ficar firme nas primeiras palavras de Jesus, que são tão simples que está em Mateus, a gente vai realmente se perder e se confundir, né? É isso. Amém. Então, irmãos, é Amém. exatamente isso. A gente tem, então, um cristianismo que ele era assim. Se você é cristão realmente, você sabe que você pode ser morto, né? Nós vimos, né? Você pode ser entregue pelo seu vizinho, né? E ali, como é que se diz? Dedurado, né? Denunciado. Então você vai ser morto. Na melhor das hipóteses, né? Sob os imperadores mais tranquilos, você ainda denunciado, ainda estava morto praticamente, né? Sobre os piores imperadores, então, você não precisava nem ser denunciado, eles te perseguiam, né? Então, era o início da igreja. Ou seja, ia ter crente de fim de semana, né? Ia ter cristão de oba-oba? Não tinha, né? Não tinha. Amém? Aquele que sabia, ele sabia que ele queria ir para o céu e ele acreditava em Jesus. Então, eles tinham uma característica que foi
lida pelo mundo e foi o que levou a maioria das pessoas à conversão. Eles tinham testemunho pessoal. Amém? Eles eram pessoas transformadas. Você sabe o que você chegar na sua família e você ser uma pessoa que sempre arrumou confusão, né? Aquele gênio terrível, né? Que alguns de nós têm, né? E assim, e de repente você conhece um tal de Jesus e você começa a ouvi-lo, começa a orar com ele, ele começa a agir na sua vida e você começa a ser uma pessoa dócil, você começa a ser compreensiva, você começa a ser amorosa. Isso chama atenção. As pessoas falam: o que que aconteceu? Né? Que chá que você tomou aí? Que você, né? Que tipo de. Mas é Jesus. Então, no começo de tudo, Jesus, as pessoas eram cristãs raiz, transformadas. Elas acreditavam no que Jesus falou, elas lembravam, elas viram Jesus ressuscitar Lázaro, elas viram os apóstolos ali curarem, né? A sombra de Pedro curava, né? Numa ocasião, a Bíblia fala. Então, elas viam aqueles milagres, aquela transformação, o coxo andando, o cego vendo, né? O surdo ouvindo, né? Então, havia uma grande influência, mas, sobretudo, os cristãos eram amorosos. Eles amavam uns aos outros, verdadeiramente. Você lê lá o começo, né, de Atos dos Apóstolos, né? O livro de Atos, você vai ver como a igreja se comportava, como eles eram amorosos uns para com os outros. Amém? Eles eram também solidários, eles ajudavam uns aos outros. Não tinha esse negócio de alguém precisar e a pessoa mudar de calçada, né? A pessoa fingir que não está vendo, né? Acontece hoje nas igrejas, né? Às vezes você está ali, você saiu do culto. Eu me lembro uma vez numa feira de música, era domingo, eu estava trabalhando, eu fabricava instrumentos, estava numa feira no interior e naquela dificuldade, né? Meu carro com problema, né? Carro já não muito novo, com alguns problemas. E quando eu saí da feira, o meu pneu estava furado. Aí tinha um amigo meu, um cara que ele foi meu vendedor. Um empresário, um cara super vendedor, um cara super bom. E ele era um cristão aqui. Ele falou: Não, agora não posso ajudar, que eu estou indo para a igreja. Eu fiquei pensando naquela atitude, me chamou muita atenção. Eu fiquei pensando, né? Alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou, né? Então a prioridade é ir na reunião, né? Porque ele está atrasado para ir na reunião e não estender a mão para o irmão, né? Não julgando ele, né? Mas eu fiquei pensando comigo mesmo, né? Qual seria a minha atitude? E isso a gente precisa entender. As pessoas, elas chamavam atenção porque elas ajudavam uns aos outros, né? A gente comentou na última na última aula que eles ficaram conhecidos por acolher aquelas crianças que eram jogadas fora. Lembra? Por quê? Porque os pais, eles jogavam fora, principalmente as meninas, às vezes. A cultura pagã não tinha esse politicamente correto. Então, é menina, né? Eu falo daquela carta de amor, né, que os historiadores têm aí, encontraram. Um pai, né, todo amoroso com a esposa, falando, né, dizendo que ia voltar, que, né, tava com saudade e tudo, falando: ó, quanto à gravidez, se for menino você cuida, se for menina você joga fora. Naturalmente assim, né? Porque era assim que eles viviam. Mas o cristianismo, ele desde o começo ele já era pró-vida, né? Ele já começou defendendo a vida. Não existia então para o cristão fazer aborto, né? Não existia para o cristão abandonar os filhos, né? E naquela época se faziam muito mais, era muito mais abandonado as crianças do que era feito aborto. Por quê? Porque o aborto é sempre um risco para a mãe, né? Então as mulheres preferiam ter os filhos e jogar, dar para alguém ou deixar por aí, dar para as feras, né? Às vezes, amém? Então era assim. Os cristãos não. Jesus já deu uma ética, um sentido diferente para a vida deles. Eles viam essas crianças, eles acolhiam, eles adotavam essas crianças, né? Então eles eram caridosos, né? Ajudavam quem precisava, ajudava a viúva, o órfão, o pobre.
Você vê que Paulo, né, no final, no livro de Romanos, você vê que ele fala, olha, primeiro eu vou entregar uma oferta dos irmãos, que os irmãos aqui recolheram, né, separaram para levar para os pobres de Jerusalém. Todos os irmãos aqui se juntaram e deram aqui uma oferta, porque lá tem muita gente precisando. Então eu vou lá levar. Orem, né? Lembra no final ele fala assim: orem aí para que nenhum, né? Nenhum assaltante aqui, né? Me surpreenda e dê tudo certo, eu consiga levar esses bens lá para o povo. Amém? Eles tinham essa cultura, né? E tinham certeza da promessa de Deus, da salvação, a ponto de se entregarem à morte, entregar a própria vida por isso. Amém? Até que ponto você diz que é cristão, né? Até você ser caçoado na escola, né? No serviço. Ah, não, você é ignorante. Então você fica com vergonha e fala, não, não sou mais cristão, não. Não sou, né? Como Paulo fez, né? Paulo não, Pedro, né? Antes que o galo cantasse, ele negou Jesus 3 vezes. Ele estava encabulado, com medo, ele estava constrangido pela sociedade, né? Mas depois não. Pedro se tornou um cristão que se entregou a sua vida. Então esse poder tinha sobre as pessoas. Então isso foi gerado então essa característica, amém? A característica na vida dos primeiros cristãos. Nós vamos ver, o que eu quero passar para vocês é básico. Hoje provavelmente não vai dar tempo de muita coisa, mas eu quero passar para vocês a mudança, como as pessoas mudaram, como as pessoas absorveram as ideias de fora, entendeu? E se tornaram distantes de Cristo, amantes de si mesmas, né? Tá bom? Vamos prestar atenção nisso. Vamos lá. Então, qual foi a primeira perseguição que a gente viu? Foi da própria religião, né? Dos judeus. Os judeus começaram a falar: não, esse Cristo é um falso Messias. Ele não é libertador nada. Ele veio falando que nos daria libertação, que conhecereis a verdade vos libertará, mas nós estamos presos ainda, nós somos ainda colônia de Roma, nós somos ainda subjugados por Roma, então ele não é Messias coisa nenhuma. E começaram a perseguir aqueles que acreditavam que ele era o Messias. Primeira perseguição, amém? Segunda perseguição veio, né, aí sim, de Roma já, a partir de Nero, né? Nero, então, que naquele incêndio de Roma que a gente viu, ele acusa os cristãos, mata muito cristãos, né? Barbariza, usa o cristão como tocha, né? Nos seus jardins, né? Pendurava os cristãos queimando lá de noite para iluminar os jardins. Coisas horríveis, irmãos, horríveis, e as pessoas passavam porque elas confirmavam que era cristã. Bastava ela dizer assim, não sou cristão, não. Tranquilo, não é comigo. Elas viveriam, mas elas preferiam morrer. Amém? É um exemplo muito grande espiritual do que Deus quer de nós, né? Deus quer um compromisso de vida conosco, né? Então, veio tudo isso daí. Quais as perseguições? Eu vou falar assim, aí no meio dessas coisas que nós precisamos fixar na mente, nós vamos falando sobre algumas histórias aí que fazem sentido. Então, existia perseguição das ideias, né, fora da Bíblia, amém? Ideias fora da Bíblia, que o mundo já tinha. São filosofias que o mundo já tinha, né? Que elas não combinavam com o cristianismo. Elas contrariavam a ideia de Cristo. Então, os cristãos tinham que viver com um monte de ideia que já existia, pessoas que já acreditavam em muitos deuses. Então, a pessoa ia fazer uma plantação, ia plantar ali né, o seu alimento, né? Então, eles rezavam ali para um Deus da colheita, né? Aí eles iam casar, eles oravam para o Deus da fertilidade, né? Eles iam, enfim, tinha Deus para tudo. Tinha Deus para tudo. E quando veio a ideia, então, de um Deus único, isso bagunçou a mente da época, né? E isso criou muita dificuldade das pessoas entenderem, né? Que Deus existia só um Deus, Criador. Então, para o mundo, teve essa dificuldade, para os cristãos teve essa dificuldade, mais uma vez, né?
Então tinha aí o hedonismo, né? Que era ali o homem pensando em si mesmo. Epicurismo, por exemplo, né? Meio devasso, que fazia ali várias orgias, né? Queria viver a vida, né? Cada dia de uma forma. O estoicismo, né? O estoicismo foi muito divulgado, influenciou bastante o, o cristianismo porque era uma filosofia com ética, né? Eles diziam que era assim, por exemplo, o homem tinha um criador, né? Que criou o homem, uma razão, e isso o homem, então, ele era um ser com propósito e que ele tinha a ver com, esse propósito tinha a ver com a natureza, com a lei da natureza. Então, existia uma lei natural da bondade, uma lei do retorno, né? Tinha muita coisa que confundia um pouco com o cristianismo. É isso que a gente tem que tomar cuidado hoje, né? Coisas que às vezes confundem um pouco com o cristianismo. Se você não tomar cuidado, você vai, pô, isso aí é igual Jesus fala. Mas não, era diferente, né? Para você ter uma ideia, Nero era um estoico, né? O, o mentor de Nero era Sêneca. Ele era um dos mestres ali, né? Filósofo estoico, né? E ele era assim, muito conhecido, e ele falava coisas legais. Só que Nero enlouqueceu, sendo estoico, né? Mesmo tendo uma filosofia interessante. E quem falou da Espanha, né? Esse Sêneca era de Córdoba, né? Atual Espanha, né? Era um espanhol, você vê. Era o mestre do, do Nero aí, né? Então, irmãos, tem essas filosofias fora do contexto, muitas outras, amém? Que nós não vamos passar por cima, né? Nós não vamos ficar aqui, né? Falando, amém? É... Agora, o que é mais interessante para a gente estudar, a gente perder mais tempo, são as filosofias dentro da igreja, que começaram a entrar no cristianismo, como se fosse cristianismo, amém? Então a gente vê que Ah, até o... Davi, Oi, pois não. você quer dizer que são doutrinas que começaram a misturar com a doutrina de Jesus? Tipo assim, umas doutrinas erradas que começou a entrar no meio da Sim, igreja, isso, né? sim, nós vamos ver, nós vamos estudar aqui um pouco, principalmente três delas, Marta, que influenciaram muito e fizeram com que a igreja desse um passo. Nós vamos ver só o que fez com que a igreja Tá bom, mudasse, tá bom? Então, nós vamos tá. perceber aqui o que a igreja ela foi forçada a dar alguns passos por causa disso aqui, tá bom? Então, a primeira doutrina, eu não notei essa característica dela, eu vou falar. Se eu esquecer alguma coisa, depois a gente retoma, tá? Também não é importante a gente entender muito, né? Ela é chamada do gnosticismo, amém? O gnosticismo é uma coisa que sempre existiu e parece que sempre vai existir, tá? Nós temos, nós temos hoje em dia filosofias meio gnósticas ainda, né? Aí muito latentes aí. Mas o gnosticismo, ele tinha antes de Cristo, ele já tinha uma forma. Quando surgiu o cristianismo, por ele ser muito, ele permitir muito sincretismo, muita junção de religiões, né? Uma vai se misturando com a outra, eles vão aceitando conceitos novos, então ela vai se misturando no meio das outras religiões. O gnosticismo era assim. Então, o que que basicamente ele preconizava? Que, olha a mente, olha como é perigoso. Olha como você pode se tornar um gnóstico hoje aí. Eu vou tentar que tomar cuidado para vocês não se converterem ao gnosticismo, hein? Vamos lá. O Senhor nos proteja aí, hein? Vamos lá. Ou vamos pular? Vamos correr esse risco ou não? Não, 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 continua, continua. Não, 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 não Ai, fala salta. aí, fala aí. Não salta. Vai tudo direitinho. Então vamos correr o risco aí. Vamos ver quem que tá forte, Vamos. quem que tá firme na fé. O gnosticismo ele é o seguinte, ele falava que não podia ter o Deus do Antigo Testamento não podia ser o Deus de Jesus, o Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento era mau. Ele mandava matar, ele fazia um monte de coisa, e não podia ser o mesmo Deus. Então, o gnosticismo acredita num dualismo, uma emanação
de um Deus do Antigo Testamento que não era o Deus verdadeiro, não era, era um que eles chamavam de alguma coisa como demiurgo, né? Demo né, de povo, né? E urgo é, de trabalhador, né? Como é que chama? De operário, né? Era um Deus operário, porque esse Deus do Antigo Testamento, ele criou o mundo físico. Então ele pegou o que era bom, que era o espírito, e ele fez uma cópia das palavras no mundo físico, que o mundo físico ele é caído, ele é maligno. O corpo é do mal. O mundo físico é do mal, não é? Porque o espírito é perfeito. Mas quando esse Deus no Antigo Testamento, esse demiurgo, ele faz um mundo físico, ele copia as palavras e materializa aquilo, ele está fazendo, ele está prendendo o homem dentro da matéria. Ele faz um desfavor para o homem, né? Então o homem agora ele está preso na matéria e ele tem agora que o quê? Que se libertar da matéria, que nada disso é bom, né? E ele precisa então se libertar disso para se tornar um Deus espiritual, para o homem se tornar um ser espiritual perfeito, né? Fora a matéria. Então o corpo é ruim, amém? Então é isso que eles entendiam, né? Do do a respeito de Deus. Então eles criam nesse outro Deus. O gnosticismo, ele começou a fazer alguma coisa que você conhece aí, eles começaram a fazer muitos escritos e eles punham nomes de pseudo, a gente chama de pseudoepígrafos, né? Eles chamavam de pessoas do Antigo Testamento. Então eles faziam lá o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Tomé. Já ouviram falar desses livros? Eles começaram a produzir um monte de livro com nomes do Antigo Testamento, com homens de fé, como se fosse aquelas pessoas que que tinham escritos, né? Agora acharam aí recentemente o Evangelho de Judas, né? Tá um alvoroço aí, né? Na mídia, na internet. Nossa, acharam um novo manuscrito de Deus. Isso daí os estudiosos já conhecem há muito tempo. Tem muitos livros, né? Que foram pseudoepígrafos da época ali do gnosticismo, né? Eles escreviam esses livros, botavam ali as verdades que eles queriam, né? E aquilo e diziam que era cristão. Tem um que acho que é o Evangelho de Tomé mesmo. Se não me engano, ele faz ali uma história, né, de Jesus pequeno, Jesus criança, e Jesus ali vai, ressuscita um pássaro. Já viu essa doutrina? Ressuscita um pássaro, aí Jesus faz uma... Então ali, o que eles querem? Eles querem criar um Jesus segundo a história deles, né? Segundo o que eles acreditam. Então, Jesus para eles não é o Salvador. Eles mudam, então, a Bíblia e vão transformando. Isso foi muito danoso para a igreja, né? Isso criou muita confusão, criou muito problema para a igreja, né? Já de dentro para fora, né? Agora, o pior deles, né? Alguém que saiu do gnosticismo, tinha influência do gnosticismo e foi, né? Segundo aí os pais da igreja, talvez o pior, a pessoa que mais prejudicou o cristianismo e quase que ele, vamos dizer, acaba com o cristianismo foi um tal de Marcion, né? Marcion era um filho de um bispo também, né? A maioria saiu da igreja, né? Saiu das coisas. E Marcion, então, ele cria uma doutrina é, assim, meio gnóstica, né? Mas só que ele vai além, né? Então ele fala de todas essas coisas do cristianismo, do meio gnóstica, né? E ele realmente ele apresenta esse Deus aí diferente, né? Eu não lembro se Marcion que cria o Demiurgo, agora eu não me lembro, que cria essa figura, mas ele fala assim, por exemplo, que
ele cria essa doutrina de que Jesus veio libertar, né, da matéria o, o homem. Então ele pega ali por exemplo, tudo que é sexo, ele fala que esse Deus do Antigo Testamento criou o sexo, os insetos, né, a matéria, tudo que ele não gostava, né? E ele então ele cria tudo aquilo. Os gnósticos normalmente eles eram contra tudo isso. Eles não gostavam, né, de nada que relacionasse à atividade carnal, né? Então eles eram ali contra sexo, contra um monte de coisa, né? Até acho que o Tertuliano, né, um pai da igreja, ele faz uma piada com Márcio, né, uma vez, ele fala assim: "Ô Márcio, Márcio, né? Como tu vieste ao mundo, né? Como é que tu vieste ao mundo?" Se ele não gostava né, não acreditava no relacionamento, tudo. Então tem assim, esse Márcio foi muito assim prejudicial ao cristianismo, né? Então a doutrina dele chamava-se marcionismo. Esse Márcio é importante porque ele faz uma coisa que depois a igreja teve que refazer. Então ele cria um movimento na igreja, amém? O que ele faz? Ele cria um cânon, né? Vamos falar de cânon, da formação da Bíblia, né? Ele pega os livros e ele separa como livros inspirados. Ele foi o primeiro a fazer isso dentro do cristianismo, né? Cristianismo entre aspas. Mas ele pega então, ele fala, não, esses livros aqui são inspirados, né? E o resto não. O que ele faz? Ele pega 10 epístolas de Paulo, né? Ali ele escolhe 10 epístolas de Paulo, que não são as pastorais, né? Ele pega aquelas epístolas que a gente usa. Ele achava que Paulo, né? Principalmente porque Paulo fala que o homem não devia casar, né? Então ele lia tudo errado, né? Paulo é um ídolo para ele. Só que ele entendia tudo errado. Ele pega o Evangelho de Lucas, né? E então esse é o cânon dele. Só que o Evangelho de Lucas dele é todo editado. Ele corta as partes que falam do judaísmo, que falam de Jesus nascendo, sabe? Ele corta tudo e só põe aquilo que serve para a doutrina dele. Ele começa lá eu acho que em Lucas 3:1, né? Que fala ali, né? Que na época, né? Do governador tal, imperador tal, né? E aí ele já pula para 4:31, se não me engano, que ele fala, e desceu do céu e pregava, e desceu e pregava, não sei o que lá. Esse para ele desceu, na Bíblia, né, no original tá assim, né, desceu da região, né, e veio pregar. Ele corta, ele fala que desceu do céu. Então Jesus apareceu, entendeu? Você vê como é que era. E esse cara foi muito perigoso para a igreja. Sabe o que teve que acontecer? A igreja teve que falar, não, nós vamos colocar os livros que realmente são verdadeiros, né? Aí por causa dele lá teve o Concílio de Nicéia, que foi o primeiro concílio, a primeira reunião da igreja com o objetivo de ratificar os livros corretos. Amém? Então foi em 327, eu não lembro. Eu não vou nem, vou pular datas, irmãos, mas eu quero ser objetivo. Então o Concílio de Nicéia foi 300 e pouquinho, né? Enfim, depois a gente vê a data certinho. Então esse concílio ele serviu para quê? Ele já pegou e já disse assim, não, perdão, ai, meu Deus do céu. Isso que eu estou misturando data, eu estou perdendo meu raciocínio. Então vamos lá. Esse concílio, então, ele chega e ele estabelece um cânon. Primeiro, o cânon da igreja cristã. Então, ela referenda todos esses livros que a gente tem no Novo Testamento. Ok? Então, eles pegam os livros do Novo Testamento e eles dizem, são esses livros que são os livros corretos. Então, aí começa o cânon da igreja. Ok? Começa a história da igreja separar. Mas como é que foi decidido isso? Veio um papa e falou que era assim. Veio um bispo e falou que era assim. Não. Como que acontece? As igrejas já seguiam alguns livros. Já tinha uma tradição do que era correto. E, naturalmente, os livros que não tinham a evidência interna e a evidência externa, que eles chamam, já eram tirados.
Amém? O que é a evidência interna que eles começaram a ver? Evidência externa, perdão, primeiro. É assim, foi escrito por quem? Era um apóstolo, é da linhagem dos primeiros, né? Ele tinha a autoridade apostólica, né? Ele andou com Cristo, né? Quem é essa pessoa que escreveu? Por isso que os pseudoepígrafos, aqueles que não tinham uma autoridade de autor, eles foram tirados, né? Da Bíblia. O único que misteriosamente nós não temos aí uma uma certeza de quem fez, assim, né? De quem criou, de quem escreveu o livro foi o livro de Hebreus, né? Que não se tem uma certeza de quem escreveu, né? Uns falavam que era Paulo, né? Mas a escrita, o estilo de escrita é totalmente diferente de Paulo, né? No original, né? Ele escreve diferente. Se não me engano, Lutero dizia que era Apolo, que tinha escrito, Lutero afirmava que era Apolo, mas a gente não tem certeza. Sabe Apolo, que Paulo fala de Apolo na Bíblia, né? Apolo lá, né? Paulo. Então, é assim, mas então Hebreus não se tem a certeza exatamente. O resto todos têm. Então, essa evidência é evidência externa. E a evidência interna qual que era? Era a doutrina. Se aquele livro ele combinava com o resto do ensinamento de Jesus, né? Se tinha a ver com aquilo que era a tradição já do ensinamento de Jesus. Amém? Eu já vi que está aqui no Amém. horário. Está no horário. A Olivia já ligou a câmera aí. Já tô com medo. Então estou devolvendo a palavra. A gente continua na semana seguinte. Eu liguei o Obrigado. relógio. Obrigado, tchau. Não, pode deixar. Eu só estava assim a câmera porque eu sou muito bonita no grupo e eu não queria Chama que ninguém. atenção. Chama Eu queria atenção. que todo mundo prestasse atenção em você. É o Dilson que me falou isso. Né, Dilson? É verdade. O Dilson já tinha me dito isso. Amém. Então tá bom. Amém, irmãos? Mas está muito bom. Obrigado, Davi. Um ponto para você. Claro, A gente tinha tem que que se ter ajudar, alguém hein, para né, o seu Dilson? lado. Amém, gente? Está muito bom, Amém. amém. Muito bom a gente saber, Olha, né? ó, O porquê, o certo e o errado, o que aconteceu, né? E até hoje, muitas doutrinas tentam mudar o que o Senhor Jesus se falou. Por isso que a gente tem que ficar focado no que ele falou lá em Acho que isso é o mais Mateus, no importante para a início. gente mentalizar durante esse nosso estudo, amém? Sim, Legal. que o Senhor falou, que Jesus falou, né? Amém. por isso Então, é mas que é eu bem. estou muito focada e preocupada quando vier o anticristo. Como é que a gente vai saber se ele é verdadeiro ou é falso? Por isso é que eu já, o outro dia, numa conversa com a Gorete, a minha preocupação era essa. Ok, se vai vir alguém, o anticristo para baralhar, vai começar a fazer também milagres, vai começar a fazer coisas, como é que a gente vai saber se é o verdadeiro? Você já está sabendo. Perseverando aqui no estudo, Não é, né? não, a Já gente não está está sabendo, tá sabendo. vendo? A gente tem que ver, ouvir o que é que ele vai dizer e estar de acordo com aquilo que a Bíblia está a descrever. Uhum. Mas que vai ser complicado, vai. A gente sabe que não é Jesus, que Jesus não vai aparecer assim. Jesus só vai aparecer no fim. Então, pode ter certeza que não é Jesus. Olha, nos nossos olhos, nos olhos humanos, tem muitos candidatos. Exato. Por isso que a gente tem que Está orar. cheio de candidatos. Cheio. Tem. Eu concordo com o Deus. Então, há muitos candidatos. E a gente fica a saber qual deles é o verdadeiro. Mas calma lá. Depois desse estudo a gente terminar, vamos falar um pouquinho. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tem muitas informações na Bíblia que as pessoas não falam e a gente fica então com medo antes do tempo, né? Mas vai ser todo aquele que tem o Espírito Santo vai perceber, vai ser muito claro para aquele que tiver firme na palavra. Vai ser muito claro, né? Isso aí Amém. a gente tem medo, mas vai ser muito Senhor vai claro, mostrar. tá bom? O Senhor vai mostrar para a gente. Esse é Né? o meu medo porque eu não quero errar. E vai ser alguém do Oriente Amém. Médio, viu? Vai ser alguém do Oriente Médio, do Israel, provavelmente. Mas vamos lá.
Tem que ser descendência de judeus, senão os judeus não vão acreditar, né? Mas esse é outro assunto. Bom, gente, eu vou orar então para cada um de nós. E Davi Já? ora para os nossos filhos, Amém. ok? Amém. Tá? Ok, vou olhar para cada uma, então, para cada família e para a saúde, né, cada uma de nós, para o Davi e para os nossos filhos. Então, Paizinho Celestial, precioso Senhor, nós te agradecemos, porque essa é uma palavra maravilhosa. Senhor, a tua palavra diz que nós nos perdemos, Senhor, por falta de entendimento, por falta de não conhecer a tua palavra. A tua palavra, Senhor, é vida, é luz para os nossos pés. Senhor, muito obrigada pela oportunidade de nós estarmos conhecendo a verdade, Senhor, que é só uma, que é o Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida, Senhor. É tão simples, Paizinho, é tão simples, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos agora, Pai, que nós não desviemos os nossos olhos de Ti, Jesus. Nem para a esquerda, nem para a direita, Pai. Cada dia mais, Senhor, cada dia mais, Senhor. Nós te pedimos que Tu, Senhor, foca cada vez mais os nossos olhos, os nossos pés, a nossa mente, nosso coração, o nosso espírito em Ti, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos que nós não sejamos enganados, distraídos por mentiras e doutrinas enganosas desse mundo. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos cada casa que está aqui, Senhor. Senhor, cada um tem um pedido, cada um, Senhor, tem o seu vale, cada um tem sua tempestade. Pai, a gente passa a tempestade, mas Tu estás no barco, Paizinho, conosco, Senhor, e nós vamos sair vitoriosos, porque naquela cruz, Senhor, Tu garantiu a nossa vitória. Pai, em nome de Jesus, visita todas as minhas amigas e meus amigos, Pai, da cabeça aos pés, a saúde, Senhor, circulação, depressão, Senhor, saúde nos ossos, Senhor, reumatismo, Senhor, problema na visão, Senhor, problema, Senhor, de hormônio, Pai, eu te peço que Tu visita cada um essa noite, do pessoal que está aqui, Senhor, na reunião, e do pessoal, Senhor, que não pôde entrar, Pai, depressão, Senhor, vício, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos a Ti, que é todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, nesse momento vai vir quebrar das nossas vidas toda a legalidade do inimigo, em nome de Jesus, que caia por terra, Pai, em nome de Jesus, todo mal. Nós te pedimos perdão, Senhor, pelos males, Senhor, por coisas que a gente faz, Senhor, que permite o inimigo vir, Senhor, com autoridade sobre a nossa vida, que a autoridade do inimigo agora seja quebrada nas nossas vidas, em nome de Jesus, e nós passamos o sangue do Cordeiro de Deus sobre essas brechas em nossas vidas, e nós tampamos essa brecha, porque o Senhor Jesus já pagou por tudo isso naquela cruz, e Ele falou, está consumado, está feito, Senhor, em nome de Jesus, está tudo feito, Pai. Traz, Senhor, a Tua paz, a Tua presença para cada família, para cada lar, Pai, em nome de Jesus, para cada um, Senhor, os problemas de trabalho, de saúde, Senhor, de documentação, Pai, todos os nossos problemas dentro do nosso coração nesse momento, Pai, que os nossos filhos também entregamos a Ti, Paizinho, que é aquele que sabe todas as coisas, é aquele que vê todas as coisas, Pai, e nós confiamos em Ti, Senhor, porque Tu és um Deus poderoso, Tu tens uma aliança, Senhor, com cada um de nós, aliança que não tem fim, não tem começo, Tu és um Deus, Senhor, maravilhoso e fiel. Então, Senhor, entregamos em Tuas mãos a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho. Esta semana, Pai, nós declaramos a vitória do Senhor Jesus Cristo na vida de cada um, Pai. Vitória, Senhor, portas abertas, cura e libertação em nome de Jesus para cada um de nós, Senhor. Obrigada, Jesus, porque já foi tudo feito, já foi tudo pago, Senhor, já foi tudo comprado por Teu sangue. Obrigada, Senhor, abençoa cada um de nós, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. Senhor, ainda na Tua presença, Pai, nós queremos mais uma vez, ó Deus, Te agradecer, Pai, pela vida, pela nossa vida, a vida dos nossos filhos, Pai. Nós sabemos que Paizinho. tudo, Senhor, continua nas Tuas mãos, Pai, como foi no início. Eles são herança Tua, o Senhor idealizou, Senhor, para que nós tivéssemos, Senhor, esses filhos sobre a nossa responsabilidade, Senhor. O Senhor colocou eles nas nossas famílias, Pai, com propósito, Pai. E também o Senhor coloca, eu creio, o Senhor colocou também a capacidade, Pai, de nós administrarmos, Senhor, essa bênção, Pai, que é sermos pais, sermos mães. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós agradecendo por isso, nós confiamos
Nós queremos declarar hoje que nós confiamos, Senhor, que o Senhor está, Confiamos, que esse é um Senhor. propósito teu, Senhor, de cuidar hoje e sempre desses filhos, Pai, de nos ajudar, Sim, Pai. Senhor, nessa tarefa, Pai, de nos honrar, Senhor, porque nós acreditamos que o Senhor vai dar e já está dando bom caminho, Senhor, para eles. O Senhor tem Sim, bênção, Jesus. Senhor, o Senhor tem propósito na vida deles, Pai. Portanto, Senhor, és tu, Senhor, o dono das vidas dos nossos filhos, Pai, como o Senhor é dono das nossas, Pai. E nisso nós Sim, nos Jesus. regozijamos, Pai. Nós estamos entregues a um Deus bom, a um Deus perfeito, a um Deus benigno, Senhor. A tua palavra diz que a tua misericórdia dura para sempre, Pai. De tal forma que nós Amém. estamos nesse Amém. momento envolvidos pela tua misericórdia, Pai. A tua misericórdia, Senhor, nos alcança neste momento, alcança onde estão os Sim, nossos Jesus. filhos agora, Pai. Sim, E o Senhor precioso protege, Jesus. Senhor, e nós, como diz o Salmo, descansamos, Senhor, na sombra do Onipotente. Oh, glorioso Deus, venha, Amém. Senhor, confirmar, Senhor, sobre nós a tua promessa, Pai. Deus, nós confiamos em Ti, confiamos no Teu desígnio sobre a nossa vida, Pai, e descansamos nisso, Pai. Por isso nós hoje só temos a agradecer, Senhor. O Senhor está cuidando, Senhor. O Senhor está ativo na vida de cada um. Não há nada, Senhor, debaixo do sol que o Senhor não veja e que o Senhor não pratique a justiça, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Orienta, Senhor. Corrige, Senhor. Deus traz de volta aquele que está mais distante, Pai. Os nossos Sim, filhos meu são Pai. teus, Pai. Então nós Sim, Jesus. declaramos, Senhor, o teu senhorio sobre a vida, sobre a consciência, sobre a mente, sobre a saúde física, sobre todas as questões dos nossos filhos, Pai. E nós te louvamos, te agradecemos na graça que nos está disposta pelo teu Filho Jesus, Senhor, pelo sangue que é derramado sobre a nossa vida, que nos cobre, Senhor, de toda injustiça e de todo mal. Em nome de Jesus, nós nos regozijamos em Ti e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Amém. 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 Bênção, bênção. É bênção, bênção. Então, meninos. Amém. Ok, Yeah. pessoal. Amém. Quem Olha, quiser oração, olha. eu posso dizer uma coisita. Claro. Sim. David, eu, perante ti, eu sou uma analfabeta. Olha. Mas não gostei que tu dissesses sobre Deus na vertente omnipotência, de manipular. Deus não manipula, Deus articula. Sim. Porque Deus não quer manipular-nos. Deus sabe perfeitamente do que a gente faz, o que somos e o que iremos fazer. Porque Ele é que articula, Ele é que faz. Amém. Não gostei da palavra manipula. Irmã, Desculpa-me. não, por favor. Desculpa-me. Eu não sei se eu usei essa palavra, mas se eu usei foi impróprio. A senhora está correta, tá bom? Pois, sabes porquê? Porque eu queria intervir e o meu botão não acionava. E eu disse, oh my God, nem isso. Eu não costumo usar essa palavra. Se eu usei, foi algo inusitado hoje. Tá bom? Foi sem intenção. A senhora Não. A senhora me perdoa, não? A senhora não, por favor, a senhora está no certo. Olha. A respeito. Oh my God, não me chames de senhora, por favor. Eu vim pintar o cabelo. Eu aprendi assim, desculpa. Educação de quem foi criado com os avós. É assim mesmo. Olha, meu querido, eu gostei muito da tua conversa de hoje e subscrevo aquilo que tu disseste, a intenção que tu tens sobre esse estudo, o que é que isso nos leva de bom para a nossa vida. Eu não quero ser historiadora, nem quero ser mais leiga do que ninguém. Não quero. Amém. Eu tenho a fome de conhecimento, de saber mais e mais, porque toda a minha vida eu nunca li nada na Bíblia como tenho lido ultimamente. E então eu tenho vontade de saber mais. E, claro, eu tenho que me juntar a pessoas que saibam falar sobre isso. Amém. E isso tem-me acrescentado muito bem à minha vida, no sentido em que eu fazia as coisas inconscientemente, mas fazia-as bem. E agora, por ter algumas reprovações, eu digo, Deus vai-me ajudar. Porque eu antes não via a coisa assim, dessa maneira. Agora estou a ver de uma maneira diferente.
Que bênção, hein? Bom. Estamos aprendendo. Amém. Glória Estamos a Que bom aprendendo. amor! Glória a Palavras Deus, hein? bonitas! Muito Amém. obrigada. Muito simples. Love you! Adoro! Eu sou muito simples. Eu sou muito Amém. simples, Mas como é tu sabes. assim, Amém. Deus é que é o autor de tudo, articulador, Exato. né? Articulador. E ele nos, vamos dizer assim, ele nos suporta, né? Ele tem paciência conosco, né? Eu vou-te contar um segredo. Eu vou-te contar um Verdade. segredo. Eu vou-te contar um segredo. Ele ultimamente ele diz, Gabriel, eu já não posso ouvir. E eu digo assim, ó pai, não tenha problemas. Sente-se aquilo para mim que a gente vai conversar mais um bocadinho. E ele inquieto para ir-se embora. O que é que tu queres? Eu já cheguei a essa idade. O que é que tu queres que eu faça? Não, mas continua. Gabriela, mas continua a brigar com ele, Ai, continua não. a mandar. Não. Continua a brigar com ele, continua a obrigar ele a estar sentado ao teu lado, continua a obrigá-lo a te orientar, a te dizer qual é o caminho que tens que seguir, apoiar-te. Estás a ver umas palmadinhas quando fazes qualquer coisa errada, mas tu faz parte da vida. Tá bom. Ei, eu não Amém. lhe obrigo. Eu não lhe obrigo, atenção. Eu só digo assim, olha, pai, estou agora chateada contigo. Tu não me viste aquilo que eu te pedi. Ok, a gente só fala mais logo, agora não posso. Essa Amém. menina é um barato. Olha, muito obrigada por vocês fazerem parte da minha vida. Muito obrigada por vocês terem entrado na minha vida e com esse refresco de coisas tão bonitas que eu tenho ouvido. Muito obrigado. Eu só tenho pena de não ter Amém. mais tempo para me dedicar um bocadinho mais a esse tipo de conhecimento, de estudo, dessas coisas todas. Eu só tenho tido pena sobre isso, mas tenho muitas. A Madalena tem sede, eu tenho fome. Sabes o que é fome? Eu tenho fome. Bom, né? Amém. Tão bom ter fome Então, da palavra de Deus, é uma bênção, isso é uma bênção. é uma obra do É, Espírito uma Santo, bênção. né? O Espírito Santo É, isso que nos enche dessa vontade, né? Então, o Espírito Sim, Santo claro. tá agindo na sua vida. É muito bom saber disso, porque às vezes a gente faz também, nós somos humanos iguais, né? Vocês, a gente é igual, Exato. pecador, e é muito Exato. bom saber que, de alguma forma, Deus nos usa, né? Nós estamos juntos, criando uma atmosfera para o sobrenatural agir no nosso meio, né? Para a presença de Amém. Deus entrar no nosso meio. Então é isso que é a Entrar igreja, na né? nossa vida. E eu convido você Exato. então para participar aí com a Marta dos seus encontros, né? Com a Olívia, e aí vocês continuam a festa aí, né? Continuam falando de Jesus aí, né? Durante a semana. Claro. Amém. Vocês estão Amém. perto aí. Eu tô amém. longe, não posso ir aí, né? Ainda, né? Mas quem sabe Ainda Um não, dia. ainda não. Não, Ainda é. não. Não perca as esperanças. Um dia tudo é possível. Olha o que a gente faz aqui, como vocês dizem aí no Brasil, a gente faz aqui uma vaquinha, a gente faz aqui uma vaquinha com um milheiro e depois a gente oferece passagens para tu vires cá, dar um... quem Poxa. sabe, nos chá das amigas que É benção, é a benção. Marta vai fazer no próximo ano assim. Amém. Ano que vem. Faz então uma vaquinha. Eu tô aqui sossegado no meu canto, eu não sou uma pessoa de, assim, muito passeio, não, mas eu gostaria de, uma hora a gente se encontrar. Ou vocês vindo para cá, ou a gente indo para aí, né? Vamos deixar na mão de Deus, uma hora acontece. É melhor vir cá, porque é muita gente para ir para a tua casa. É melhor vir cá. Amém. Ok, meninas. Deus abençoe. Ok. Vamos ficar juntas, por favor. Continuamos Uma boa orando noite. para a Adriana, que a casa dela queimou todo, não ficou Oh, meu nada. Ai, Minha horrível, amiga Adriana horrível. pegou fogo na casa, queimou tudo. Ficaram com a roupa do corpo. Então, também, Horrível, meu Deus. claro Meu que Deus, Deus eu tenho que mas a gente está compaixão. olhando para Deus, curar a emoção dela, das meninas que ficam perguntando para a mãe cadê casa. Mas, olha, glória a Deus que ninguém se machucou nem morreu, né? Não se tem exato. é muito Isso é que triste, né? vale. Aqui em Mississauga, Ah, Marta, nem ouvi. É aqui no Ah, Brasil? Mississauga Road, aí, pertinho de mim. Mississauga. Yeah. Eu ouvi nas notícias, deu nas notícias.
Mas não sabia que é era. aí pertinho, é uma antes da Mississauga Road, bem ali na Burnham Thorpe, antes da Mississauga Road ali. Ok.